Fundamentos. Avaliação de desempenho de redes. Esta é a disciplina. Eu sou o professor Carlos Kleber. Seja bem-vindo. Seguiremos este sumário para a nossa apresentação. Nossos dois objetivos principais são explicar fundamentos das redes de computadores, explicar fundamentos da avaliação de desempenho de redes de computadores. Definição mais simples de redes de computadores: um conjunto de elementos interconectados para processar informações. Abrangência geográfica. Aí está uma definição formal. Uma rede é um conjunto de dispositivos conectados por links de comunicação implementados por diferentes meios de transmissão. Um nó pode ser um computador, telefone ou qualquer dispositivo capaz de enviar e receber mensagens. Os meios de transmissão constituem um caminho físico pelo qual a mensagem viaja do emissor para o receptor. Este meio pode ser, por exemplo, fibra óptica, cabos coaxial ou ondas de rádio. Como podemos estudar um sistema tão complexo? A ideia predominante é através dos modelos em camadas. A ideia de camadas significa que haverá um conjunto de módulos interconectados que irão se comunicar entre si para estabelecer toda a funcionalidade da rede de computadores. Aí está. Nós temos camada 4, 3, 2, 1. Do outro lado, 4, 3, 2, 1. Essas camadas, como havia mencionado, vão confinar ou vão deter a funcionalidade específica que deverá ser desempenhada quando a gente pensa em redes de computadores. E essas camadas poderão se comunicar entre si. Alta coesão, ou seja, que estejam bem definidas cada camada. E baixo acoplamento, ou seja, que tenham pouca dependência entre as camadas. Uma analogia com o sistema postal, onde nós temos aqui a camada da mensagem, que seria a carta, a camada que envolve o carteiro e, finalmente, a camada envolvendo um carro de entregas. Existem dois modelos, OSI e TCP/IP. O modelo OSI se baseia em uma proposta desenvolvida pelo ISO como um primeiro passo em direção à padronização internacional dos protocolos empregados nas diversas camadas, formalizado em 83 e revisto em 95. São 7 camadas. Cada camada deve executar completamente uma função bem definida, ao que eu me referia de coesão. A função deve ser escolhida tendo em vista a definição daqueles protocolos padronizados. Os limites das camadas devem ser escolhidos para minimizar o fluxo de informação entre elas, ao que eu me referia de baixo acoplamento. E o número de camadas depende do projeto. Aí está, 7 camadas, emissor, receptor. Modelo TCP/IP refere-se à primeira de todas as redes geograficamente distribuídas, a ARPANET, e a sua sucessora Internet. Modelo concebido pela primeira vez em 74, uma nova perspectiva em 85 e sua consolidação final como Internet em 92. Aqui nós temos uma ilustração gráfica das 5 camadas, semelhante ao OSI que acabamos de comentar. Aqui temos uma comparação, modelo TCP/IP com 5 camadas e o modelo OSI com 7 camadas. Alguns detalhes. TCP/IP é bem mais prático, é real. OSI é mais teórico. Não se trata de dizer que um é melhor do que o outro, mas podemos ter visões complementares. OSI generalista, TCP/IP mais específico para a internet. OSI termina sendo flexível, genérico. TCP/IP específico para a internet.
TCP/IP ele surge exatamente de uma evolução do ponto de vista prático. OSI não, surge a partir de estudos e experimentos teóricos. Vamos agora estudar brevemente a internet, que é aquela que vai, digamos, nos guiar ao longo do nosso curso por seu modelo prático. A internet é uma rede de redes, várias tecnologias juntas, convivendo. A organização da internet foi estruturada por meio de regras e procedimentos moldados através de protocolos de comunicação já existentes, resultando em um conjunto diferente de diferentes camadas, níveis hierarquizados. Essa organização em camadas, essa arquitetura ficou conhecida como modelo TCP/IP, conforme acabamos de comentar. Uma ilustração gráfica onde nós temos cada uma das camadas e alguns protocolos correspondentes. A modularização da arquitetura cria a ideia do encapsulamento, ou seja, uma informação que é iniciada na camada da aplicação, deve então ser encapsulada, passando por todas as camadas subsequentes. Aplicação, transporte, rede, enlace e física. Como se fosse um envelope, e nele contido uma carta, onde a carta vão ser os dados. Então, cada uma dessas camadas terá um envelope e a sua correspondente carta. Mais uma vez, uma ilustração gráfica mostrando esses níveis, indo desde o emissor até o receptor. E mostrando que esse encapsulamento vai variar conforme a informação viaja ao longo da rede, em termos de o que vai ser desencapsulado e o que vai ser encapsulado. Mais uma vez, uma figura mostrando a comunicação da rede, dividindo agora em processos, porque na realidade são processos que se comunicam na rede, ou seja, softwares computacionais, programas que estarão rodando nas máquinas do destino e nas máquinas do receptor. Temos aí a definição sintética para cada uma das camadas, com um foco específico na sua principal funcionalidade. Por exemplo, redes, oferecer identificação lógica global e independente de hardware, mas também encaminhar os pacotes, fazer o roteamento entre os hosts na internet, através principalmente dos roteadores. Vamos agora falar mais um pouco especificamente sobre cada uma dessas camadas. 5 camadas para o TCP/IP. Aí está, comunicação é como se não houvesse nada abaixo da aplicação. Ou seja, como se a comunicação estivesse se dando da aplicação do elemento emissor diretamente com o elemento receptor, considerando a sua camada de aplicação. Mas qual a diferença entre a aplicação de rede e o protocolo da camada de aplicação? A aplicação é aquilo que você desenvolve para que você possa prover o serviço aos usuários. E o protocolo é aquilo que você precisa do ponto de vista de regras, de formatos, para que a sua aplicação possa rodar. Então, no momento em que você desenvolve um programa para rodar na rede, você está desenvolvendo uma aplicação que, eventualmente, vai precisar dos protocolos, inclusive um protocolo da camada de aplicação, um protocolo da camada de transporte, de rede, de enlace física. Aí está. O protocolo é uma parte da aplicação. Aqui temos um pequeno exemplo falando da web. A web é uma aplicação que vai precisar de um protocolo da camada de aplicação. No caso, o protocolo da camada de aplicação da web é o HTTP. De forma geral, o protocolo da camada de aplicação vai definir, então, os tipos de mensagem, a sintaxe, a semântica, as regras. Alguns protocolos da camada de aplicação estão especificados em RFCs, que são documentos de domínio público, qualquer um pode consultar. Vá até o Google, faça pesquisa sobre o RFC 2616 para você conhecer mais sobre o HTTP. Agora, considerando o desenvolvimento de uma dada aplicação, devo naturalmente fazer a segunda pergunta para poder escolher o protocolo de transporte. O que esta aplicação necessita da camada de transporte? Como eu mencionei, eu vou precisar de protocolo da camada de aplicação, da camada de transporte, da camada de rede, da camada de enlace, física. Então, como tomar essa decisão?
Se eu estou trabalhando com o desenvolvimento da aplicação, eu posso escolher até de forma usual, o protocolo da camada de transporte. Então, qual seria ele? A decisão sobre que protocolo vou escolher da camada de transporte depende do que eu quero. Aqui está alguns exemplos. Se eu quero transferir o e-mail, o serviço de e-mail, perdas são importantes, eu não posso admitir perdas. A banda pode variar. E é sensível ao atraso? Não. Quando eu mando o e-mail, não precisa ser recebido imediatamente. Então, quem vai me dar esse serviço, essa caracterização de serviço? Eu tenho duas opções, TCP e UDP. Qual deles vou escolher? TCP é um serviço orientado à conexão, é um serviço confiável e tem controle de congestionamento. Porém, não tem garantia de taxa mínima de transmissão e tampouco quanto a atrasos. Mas é confiável. Então, para e-mail, por exemplo, é importante ter a garantia que ele vai ser recebido. Então, TCP é a minha escolha. E o UDP? O UDP não. Não é orientado à conexão, não é confiável, não oferece controle de congestionamento, garantia de taxa mínima e garantia contra atrasos. Mas então qual seria a vantagem? A vantagem do UDP seria exatamente a velocidade. Uma vez que eu não tenho todos esses controles, eu tenho então velocidade. Exemplos da escolha para o TCP ou UDP. Veja que varia, claro, conforme a minha necessidade, conforme o projetista. Por exemplo, fazer streaming multimídia, posso utilizar tanto o TCP quanto o UDP. Telefonia, ou seja, comunicação interativa, melhor o UDP, para garantir velocidade. Mas a escolha é do projetista. Camada de rede. Camada de rede se refere a roteamento, decisão das rotas por onde a informação irá caminhar o pacote de dados. Aí está um desenho gráfico mostrando os pacotes trafegando na rede. Vejam que eles não necessariamente seguem pelo mesmo caminho. O roteamento se refere à decisão de que rotas utilizar, o encaminhamento se refere à decisão de como encaminhar dentro do elemento comutador, ou seja, dentro do próprio roteador. Aí está uma figura ilustrando que cada roteador deve ter uma tabela. Essa tabela vai ser consultada sempre que uma informação chega, ou seja, sempre que um pacote chega, para saber por onde ela vai ser enviada. Veja que na figura está chegando por uma determinada entrada e tem 3 opções de saída. 1, 2, 3. Para escolher uma delas é só consultar a tabela de roteamento. Essa decisão será em função do destino. Roteamento hierarquizado é a solução, quando consideramos que, na realidade, você não vai trabalhar com um número pequeno de roteadores, mas sim com um conjunto significativo. Então, é preciso estabelecer uma organização, ou seja, uma hierarquização, para que você possa diminuir a quantidade de entradas e saídas que você vai ter nas tabelas que existirão em cada um dos roteadores. Então, o que você tem agora é um roteamento por regiões. Então, você não vai encaminhar de roteador para roteador, mas sim de um roteador de uma região para um roteador de outra região. E dentro da região haverá então um roteamento específico. Isso, claro, para diminuir as tabelas. Congestionamento. A ideia do congestionamento é o excesso de pacotes, provocando um baixo desempenho da rede. E esse problema precisa ser tratado tanto por transporte quanto por rede. Então, o excesso de pacotes gera congestionamento. É preciso que transporte e rede trabalhem conjuntamente. Quando o número de pacotes enviados pelos hosts está dentro da capacidade de transmissão da rede, tudo funciona bem. Mas se houver um excesso, haverá perdas. Havendo perdas, a rede estará congestionada. Aí está uma figura que tenta ilustrar isso, que no começo tudo está indo bem, ou seja, a carga oferecida e a carga efetivamente transmitida, o chamado good put, está indo bem, obedecendo uma relação linear. Mas vai chegar um momento nessa região aí, nesse semicírculo, né, que está sombreado, onde poderá haver o início do congestionamento, um colapso do congestionamento. Temos que evitar isso. Para evitar isso, nós temos que ter os controles. Então, o controle de congestionamento e fluxo. O congestionamento se refere à rede, o fluxo se refere a emissor e receptor, conforme vocês podem ver nas figuras ilustradas. Então, essa decisão, ou seja, esses controles precisam ser cooperativos. Então, vai envolver ações de transporte e também envolver ações de rede.
E também vai chegar até mesmo a parte de enlace, que daqui a pouco nós vamos ver. Enlace, aí está. Então, enlace, você precisa trabalhar do ponto de vista de duas subcamadas. Uma subcamada de controle de enlace lógico, outra subcamada de controle de acesso ao meio. Esse controle do enlace lógico é a comunicação nó a nó. Então, inclui o quê? A criação dos quadros, que são frames, células, o controle de fluxo, ao qual me referi anteriormente, a figura anterior, e o próprio controle de erros. Já o controle de acesso ao meio significa que o meio está sendo dividido entre vários, então há uma competição para o uso desses meios. Então é preciso estabelecer regras. O problema de controlar o acesso ao meio é similar às regras de conversação numa reunião. Finalmente, a camada física. Então, quando eu penso em camada física, eu penso em quê? Em transmissão de bits, níveis de voltagem, pinagem, meios de transmissão. Vários meios, guiados e não guiados. Guiados, a informação está contida, confinada em um meio físico, enquanto que não guiados é pelo ar, também tecnologia wireless. Esta é uma figura que mostra a divisão em classes, guiados de um lado e não guiados do outro. Par trançado, coaxial, óptica, fibra óptica, guiados como os exemplos. E não guiados, o ar, tecnologia wireless. Qualidade de serviço. É importante saber como a rede de computadores funciona no intuito de fornecer os serviços desejados. Mas, além disso, precisamos também considerar quão bom ou quão bem esses serviços são oferecidos, especialmente para aplicações multimídia, que é o principal foco, quando nós pensamos em avaliar a qualidade de serviço, avaliar o desempenho, analisar o desempenho das redes de computadores. E é importante nós entendermos que existem sempre duas visões, pelo menos, a visão do usuário e a visão do engenheiro de tráfego, ou do cientista da computação. Então, como fazer a avaliação desse desempenho? Vamos entender a visão do usuário. Com pleno entendimento da visão do usuário, ou seja, sabendo exatamente o que ele deseja, podemos então realizar a análise da rede. Vejam diferentes visões. O usuário e o engenheiro de tráfego, o cientista da computação. Nesse ponto de análise mais técnica, nós devemos considerar o nosso conhecimento em redes de computadores, percebendo a abstração em camadas. Porque não poderemos analisar esses serviços simplesmente considerando o todo. Então vem aquela ideia de dividir em camadas e analisar cada camada para poder avaliar o porquê ou como atender os requisitos que os usuários, as suas aplicações, estão impondo. Percebendo que existe uma dependência entre camadas. O desempenho é um critério-chave no projeto, aquisição e uso de redes de computadores. Neste sentido, o objetivo dos engenheiros de sistemas, cientistas, analistas e usuários é obter o melhor desempenho, claro, considerando sempre um custo. Para atingir esse objetivo, os respectivos profissionais precisam ter conhecimento em técnicas de avaliação de desempenho. Então vamos então examinar como exatamente são essas técnicas e que de forma nós podemos aplicá-las de tal sorte a alcançar o nosso objetivo, avaliar a rede, propor soluções. Algumas definições. Sistema, para a gente vai ser, ou significa as redes de computadores, as métricas, os critérios que vamos utilizar para medir e a carga de trabalho, as informações que serão submetidas para serem processadas. Atividades de avaliação são inúmeras. Podemos citar a especificação dos requisitos, análise alternativas, a determinação dos valores ótimos dos parâmetros, a identificação de gargalos, a caracterização da carga de trabalho, dimensionamento do sistema, previsão de desempenho em cargas futuras, ou seja, a escalabilidade, entre outras. E as premissas? É claro que o sistema tem que estar corretamente definido, os objetivos têm que estar entendidos, o problema é compreendido, as métricas estão claras e a carga de trabalho que você escolheu está correta. Os 10 passos para realizar essa avaliação: elencar os objetivos, definir sistemas, listar serviços, selecionar as métricas, listar os parâmetros, selecionar os fatores, selecionar técnica, analítica, simulação ou medição. Daqui a pouco vamos conversar um pouco mais detalhadamente sobre o que são e como diferenciá-las.
selecionar a carga, organizar os experimentos, analisar e interpretar os resultados e, finalmente, apresentar os resultados de interpretação, tendo a ciência de que devem ser facilmente entendidas. Bom, alguns exemplos de métricas. É importante quando definir, não achar que é óbvio. Você precisa dizer, escrever, definir no teu próprio relatório, no teu próprio projeto, o que significa cada uma delas. Por exemplo, o tempo de resposta. Tempo de resposta pode até nos dar uma ideia geral, mas é preciso dizer como você vai medi-la. Então, aí está. Intervalo entre requisição do usuário e resposta do sistema. Para começar, né? É intervalo entre fim da submissão e início do começo ou fim da submissão e fim da resposta. Veja que essas três definições elas terminam se complementando ou mesmo sendo diferentes para que você possa escolher qual delas vai utilizar. Tenha consciência ou tenha a certeza de que isso está bem definido em seu projeto. Lembrando que as requisições e respostas não são instantâneas. E aí vem alguns comentários, né? Nada é instantâneo. Né? Usuários podem levar algum tempo para realizar uma requisição e o servidor pode levar algum tempo para atender a requisição. E aí você precisa deixar isso muito claro. O throughput, né, que é uma vazão, também se aplica por analogia aos comentários anteriores. Aqui tem explicação, né, sobre o throughput, falando sobre algo que é nominal, que é teórico, algo que é prático. Remete àquela definição do good put que nós comentamos anteriormente, né? O que é a taxa efetiva, porque muito pode ser perdido. As definições de eficiência, utilização, confiabilidade, disponibilidade. Então é preciso ter isso bem definido na hora que nós vamos escolher a nossa técnica de avaliação. Então temos aí três: a analítica, que é o desenvolvimento de equações matemáticas para a criação de modelo, a simulação, que é a utilização de programas também, né, para criar um modelo. E, finalmente, a medição, que seria o sistema real ou parte do sistema real. Mas qual seria a melhor técnica? Bom, aí estão alguns critérios que você pode utilizar para julgá-las. Né? Então, por exemplo, né, quanto tempo é necessário para obter algum resultado se você utilizar uma abordagem analítica? Pouco, né, porque são equações matemáticas. Na simulação, de médio para muito, porque o número de experimentos para você ter uma boa simulação pode variar. E a medição também vai variar, né? Depende da complexidade do teu sistema. Então veja que há pontos positivos, pontos negativos. Termina concluindo pelo seguinte: até que se prove o contrário, todos os resultados que você obtém por qualquer uma das técnicas são suspeitos. A técnica híbrida, ou seja, que vai considerar mais de uma técnica, pode então ser considerada como a melhor solução. Ou seja, não utilize apenas uma técnica, utilize pelo menos duas técnicas e verifique se os resultados são compatíveis. Se são compatíveis, há uma tendência de dizer que o que você fez está correto em termos de avaliação. Aí está uma figura gráfica, né, enaltecendo a criação do modelo para as técnicas modelagem analítica e simulação. Para a medição não precisa desse modelo, porque o sistema é um sistema real ou parte do sistema real. Aí está também algum detalhamento sobre essa criação desse modelo, né, falando sobre construir, avaliar e validar e finalmente resolver. Mais uma vez, algumas características relacionadas ao modelo analítico e ao modelo de simulação. Mais características, né, evidenciando que há uma menor complexidade do modelo quando você considera o modelo analítico. Já do ponto de vista de modelo de simulação, um grande número de informações e maior complexidade do modelo. E pronto. Aqui acabamos o nosso primeiro módulo, Fundamentos, que desenvolvemos sob o foco geral de avaliação do desempenho de redes. Os slides, esses slides apresentados estão nesse site público e a lista de exercício também. Então não esqueça de exercitar. Lembre-se sempre, para uma boa aprendizagem, efetiva aprendizagem, é preciso ter um comportamento ativo. Ou seja, estude, realize os exercícios, faça pesquisas complementares. Esses exercícios práticos, inclusive, podem ser encontrados no Moodle. Algumas referências que também você deve considerar. E finalmente terminamos. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.